Olá, você que se liga aí na TV Portal Correio. Pois é, olha, no nosso papo de hoje a gente recebe o professor Kraus, do canal Headshot, que vai bater um papo com a gente um pouquinho sobre filosofia, sociologia, redes sociais. E eu quero começar o nosso papo perguntando justamente sobre o seu canal, professor. Como é que surgiu essa ideia de falar sobre sociologia, falar sobre esses temas que às vezes a galera tem um certo preconceito, mas de uma maneira jovem, de uma maneira acessível? E também que você falasse um pouco do nome Headshot, de onde é que surgiu essa ideia. E também, ainda sobre esse tema, se você, nos seus vídeos, adota a mesma didática que você adota dentro da sala de aula, por exemplo. Saquei. Meu irmão, primeiro, massa a gente tá por aqui, podendo colaborar, participar desse papo. Assim, eu sou um cara muito inquieto, assim, meio hiperativo, sabe? E eu percebi que há uma certa ausência, assim, de um conteúdo mais acessível para a galera nas redes sociais. Os próprios alunos, muitas vezes, acham que o tempo da sala de aula, muitas vezes, ele não é suficiente para esgotar o debate. E eu resolvi casar uma coisa com a outra. Eu não achava fácil um determinado conteúdo na rede e muitas vezes na sala de aula você não tinha aquele tempo para você desdobrar, aprofundar o debate. Eu digo, meu irmão, dá para fazer uns vídeos aí. Comecei a falar de filosofia e me propus, Luiz, a não falar da filosofia e da sociologia de uma maneira engessada, sabe? Eu procuro falar de uma forma mais dinâmica, uma forma mais despojada, usando uma linguagem mais acessível para a galera. Graças ao público, graças aos alunos. Eu tenho aluno no Brasil, fora do estado da Paraíba, fora do Brasil, enfim. Eu fico muito feliz pela coisa tá dando certo aí em pouco mais de um ano de canal. Professor, você fala muito sobre redes sociais, inclusive um dos seus últimos vídeos foi sobre isso e tal. E a gente sabe que a sociologia é o estudo ali da sociedade e tal. Qual é a relação que você faz entre essas novas ferramentas que as pessoas estão se relacionando de maneira diferente e os estudos da sociologia que às vezes têm conceitos, digamos, antigos? Será que esses conceitos ainda se aplicam à sociedade de hoje? Massa a sua pergunta. Talvez esse meu fascínio por comunicação tenha a ver também com a formação que eu tenho. Além de ser formado, né, nessa área humanística mais filosófica, sociológica, também tenho formação em história. A minha primeira formação é em comunicação social. Eu sou formado em relações públicas. E aí eu sou meio curioso, sabe, de rede social, de tecnologia, de comunicação, e por isso produzi vídeos falando sobre o tema. A sociologia, quando a gente pensa a sociologia, vem logo na mente assim os clássicos, né? Marx, Durkheim, Weber, né? O Comte. E aí a gente pensa esses caras muito longe da gente. Mas na verdade a sociologia é invenção moderna, né? Ela surge ali por volta do século XVIII, século XIX, e ainda de forma bem embrionária nas humanas, mas é o Comte e o Durkheim que fazem a coisa acontecer mesmo. Eu diria para você que dá para a gente pegar teorias dos clássicos e de sociólogos contemporâneos, né? Tem um monte de gente boa, tem o Pierre Levy que fala sobre comunicação, tem o Zygmunt Bauman que também fala de comunicação, o Jürgen Habermas. Então tem uma galera contemporânea e tem uma galera clássica que dá sim para a gente falar sobre esses novos desafios. Agora você falou de Zygmunt Bauman aí. Eu vi que um dos seus vídeos mais acessados, inclusive, é o que você fala um pouco sobre a teoria do mundo líquido de Bauman e tal, e como essas relações entre as pessoas acabam ficando mais frágeis e tal nesse mundo pós-moderno. E a gente vê que as relações entre as pessoas atualmente realmente tiveram essa fragilidade aumentada muito. Você acredita que a sociedade pode estar saindo de um estado líquido para um estado mais frágil ainda, sei lá, gasoso, por exemplo? Será que é possível afirmar algo desse tipo? Pois é, em alguns papos acadêmicos aí sobre o pensamento do Bauman, no Brasil e fora do Brasil, se fala dessa metáfora do gasoso. Cara, eu sou suspeito de falar do Bauman. E assim, eu acho que a minha paixão pelo pensamento de Bauman é que fez assim, o vídeo mais acessado ser justamente o vídeo que eu falo sobre ele. Eu diria para você que a gente está vivendo um momento de utilização exacerbada da liberdade, sabe? A gente veio de toda uma tradição civilizacional, europeia, institucional, de padrão. Então, o que era mais interessante para o pensamento moderno, para a vida, para a cultura moderna, era o padrão, era a coisa mais segura, mais consistente, mais durável.
E aí a gente vê que a partir da segunda metade do século passado, velho, muitos jovens se mobilizaram nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, para buscar liberdade. E aí é natural que as coisas que eram sólidas, elas se desmanchem. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Você percebe que o que era muito sólido na geração dos nossos avós, como família, né? como tradições, essas coisas já não fazem muito sentido para a galera hoje. Então acredito que a gente ainda vai passar por uma fragilidade ainda maior, sim. Massa. A gente fica aqui por aqui, professor. Muito obrigado pela sua presença. É sempre bom a gente debater esse tipo de assunto com quem entende realmente e de uma maneira tão bacana. A gente sabe às vezes que os jovens, inclusive o público do nosso portal é a maioria jovem, Massa. e não tem muito acesso a esse tipo de conteúdo, e trazer isso para você aí do Portal Correio de uma maneira tão bacana é super gratificante. A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo, ajuda a divulgar também o trabalho do professor Kraus, se inscreve aí no canal dele, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Valeu, galera!